Hoje a entrevista tem um clima especial, porque estamos celebrando o Dia da Poesia. E para falar sobre poesia, literatura, comunicação e também sobre a sua carreira, a nossa convidada de hoje é a minha amiga, jornalista, escritora. Eu tô falando dela, Ellen Francini. Seja muito bem-vinda, Ellen, aqui à Rádio Divino Oleiro novamente, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas bem-vinda, Ellen. Bom dia. Bom dia, no carro eu já estava ouvindo o seu programa, Júlio Valério. Primeiro eu quero dizer parabéns, toda a tua jovialidade, por toda a tua dedicação. Você realmente tem sido um exemplo para outros jovens comunicadores que às vezes ficam acanhados, ficam pensando, eu gostaria tanto de trabalhar em rádio, TV, mas será? Sou muito novo para isso. Júlio Valério é um exemplo, porque ele não fica só na prática. Eu já o conheci em cursos, fazendo treinamento de oratória, curso de teatro, e esse é o caminho, Júlio. Se você quer desenvolver a comunicação, você tem que treinar. Verdade. Você tem que sair de dentro da caixa, de dentro da casa, da frente do sofá e ir atrás dos profissionais que já estão nessa caminhada há mais tempo. E é uma honra ter sido convidada para vir aqui nesse Dia Nacional da Poesia. A honra é minha amiga aí, sempre quis te trazer aqui, de verdade, e olha, que legal, que bom que deu certo, a gente ajeitou a agenda e deu certo até no Dia da Poesia, ó, justamente no Dia da Poesia. Não existe acaso, nessa rádio a gente pode falar melhor do que em qualquer outra, né? Verdade. Sempre as mãos de Deus estão agindo nas nossas vidas, disfarçadas de coincidência. A Ellen também já foi minha professora de oratória, hein? Já foi de oratória e locução, não é verdade? Exatamente, sigo sendo. As agendas estão um pouco complexas agora por conta do trabalho na prefeitura. O Júlio sabe que faz 2 semanas que eu assumi a coordenação de combate à violência contra a mulher. Parabéns. Dentro da pasta da assistência social, Parabéns. Casa da Família. Um abraço a todo o time. Minha amiga Angelita Sorgato está lá na direção, o secretário Dão. Então, toda essa equipe pegando junto, Ana Nienkotter, diretora de políticas públicas para mulheres, dividimos a sala agora. Então é uma nova jornada, é uma nova caminhada, mas eu sempre digo pro pessoal, nós não deixamos de ser quem nós estamos construindo. Então a Ellen, antes da jornalista, eu achei muito legal esse convite. Eu já era uma menina que na escola gostava de algumas coisas que eu não entendia direito por que eu gostava, mas eram cantadas ou elas eram faladas com um tipo de ritmo. Com o tempo, eu fui entendendo e aprendendo com as professoras de escola que aquilo que eu gostava entrava dentro do universo da poesia e que a maioria das coisas eram poemas. Porque os poemas trazem em si uma métrica, uma sonoridade que faz com que você identifique num contexto diferente de outros textos. Mas, claro, criança eu não sabia poema, poesia, aí o Júlio me perguntava, mas e aí a diferença? Qual que é a poesia, diferença? Poesia para poema, qual que é a diferença? Se você Tem diferença? entrevistar um especialista em literatura, ele vai trazer vários conceitos, ele vai trazer várias coisas rebuscadas, mas de uma forma muito simples, e eu defendo também a linguagem simples. A poesia, ela transcende o texto. A poesia, ela transcende. Então, por exemplo, nós podemos compartilhar um amanhecer e um entardecer poético. Entendi. Um fotógrafo que tem muita sensibilidade, eu chamo de meu amigo fotógrafo poeta, porque ele pode trazer a poesia para a foto. Sim. Você pode trazer a poesia para o seu programa de rádio. Verdade. Então, a poesia, ela é esse algo maior que traz o encantamento e nos emociona. O poema, ele já é aquela questão mais gráfica, métrica, que envolve rima, a sonoridade, é um formato. Aí você estudando literatura, você vai ver um monte de tipo de poema, né? Das fases da literatura do Brasil, dos poetas simbolistas, né? dos poetas. E hoje, por que é 14 de março eu defendo essa bandeira do Dia da Poesia? Criaram-se outros dias da poesia, até nacional, internacional. Tudo bem. Mas hoje tem um especial, né? Mas hoje é aniversário de Castro Alves. Exatamente. Conhecido como poeta dos escravos. E eu jamais vou deixar de celebrar essa data. Eu aprendi desde cedo que 14 de março é dia da poesia por conta desse poeta que foi por si só um grande guerreiro. Um grande nome. Na poesia ele conseguiu registrar e se manifestar contra a atrocidade do período de escravidão no Brasil. Ele sendo um poeta negro que veio de origem simples, de uma família pobre, né, de lavadeira, ele conseguiu ter uma
um prestígio e uma ascensão cultural por conta do seu dom poético, numa época em que as pessoas realmente ainda trabalhavam nesse sistema horrendo de segregação por cores, por questões de classe e vários tipos de segregações. Então, ele consegue transpor tantas barreiras e colocar no seu poema isso tudo. Mas você comemora só essa data ou todas as outras? Eu todos os dias. Você disse, Ellen, amanhã é dia da poesia lá na Irlanda. Eu vou estar comemorando. Para mim, a poesia é a essência da vida. O pessoal, mas poema é coisa chata, é coisa de livro. Gente, você às vezes você é um poeta no seu trabalho e você não imagina. Você trabalha, porque a palavra vem de poeses, que vem dessa questão do coração, que vem dessa questão das emoções. Sim. Toda vez que você emociona, que você trabalha com talento, que você leva algo criativo, algo bonito, você trabalha a poética do seu trabalho. Claro que sim. E é engraçado também, eu perguntei das datas, porque o Dia do Rádio... Tem vários também. Tem dois, principalmente ali. Tem um que foi antigamente e um que foi feito recente. Eu comemoro os dois. Tem gente que se dói por não comemorar um. Eu não vou me doer também. Eu não me dou. Eu comemoro os dois na mesma energia. Por quê? Se é tão bom que tem duas datas, olha aí. Só o rádio não acho bacana anular, por exemplo, que cria uma nova data e anula outra. Nada a ver, nada a ver. O negócio é aumentar, porque o brasileiro é um povo festivo. Claro. E a gente gosta de comemoração, a gente gosta... de festejar. A gente celebrar é brasileiro. Coisa boa, claro. Né? E eu tava ouvindo teu programa sobre essa questão de camisa, de time de futebol. Eu quero dizer que essa semana tem que ser barra. Barra, é verdade. Barra. O barra eu uso. Meu Deus. Verdade. Campeonato estadual. Título histórico, gente, um abraço a todos do Barra. Um abraço pra todos. A Ellen deu um banho nos ouvintes agora, ninguém lembrou do Barra. Tem que ser mulher, né? Mulher tem uma mente diferencial, não tem como. Tem que ser Barra, não importa se você tem um time nacional, internacional, que você suporta. Estamos aqui, né? Somos todos Barra por conta dessa vitória histórica. Verdade, e dessa ascensão que o time tá tendo, um time nosso, de Balneário Camboriú. Claro. Então, não sei, lá em casa a gente foi criado assim, primeiro a gente tem que valorizar os nossos. É verdade. O que tá aqui. Os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa comunidade, a nossa cidade. Nosso comércio. O nosso comércio, o nosso povo, a nossa gente. A nossa comunicação. A nossa comunicação. E por isso eu faço questão de estar aqui na Rádio Divino Oleiro com meu amigo, que, sem dúvida, você tem que gravar muito esse nome, Júlio Valério. Hoje ele é um jovem comunicador, mas daqui a uns anos vocês vão dizer, nossa, vai ser um velho olha comunicador. O Júlio Valério... Onde ele está, onde ele chegou. Lembro dele lá começando na rádio lá da cidade. Com certeza, Júlio. Palavra profética. Profética, você tem uma carreira incrível aí pela frente. Só seguir. Obrigado. Vamos falar de poema agora, vamos falar de poesia. O que a poesia permite expressar que às vezes a fala não consegue, Ellen? Vou responder com um poema. E lá vem, gostei. Tua voz ecoa, sim, pelo espaço infinito, mundo além dentro de mim, girassol, branco jasmim. Hoje é um dia de cores sem fim. Tua voz ecoa assim, harmonia no vento, toca bem dentro de mim, raio de sol, vibrando amor, onda sonora de toda cor. Olha. De toda cor. Que lindo! Bravo! Aê, Ellen Francine aqui Adivinha recitou. de quem é esse poema? 3 chances. Putz, e agora? Eu não sou meio... Os ouvintes, eles se manifestam na hora? Ou eles mandam pode gravado? Se manifestar. Pessoal, aí, pode chutar aí. Até o final da entrevista. Até o final da entrevista. Vocês acham que esse poema é de um poeta catarinense, de um poeta do Rio, do São Paulo, gaúcho? É brasileiro. É brasileiro. É brasileiro. Então, vamos deixar essa pergunta no ar. Vamos ver quem prestou atenção aí. Então, a resposta está no que eu acabei de apresentar. A poesia, ela, pela sonoridade, pela métrica, pela rima, esse formato do poema que eu apresentei, então ela envolve de alguma maneira o seu coração. Eu vi que seus olhos ficaram marejados.
algumas pessoas são mais sensíveis ao impacto poético, Sim. como algumas pessoas são mais sensíveis ao impacto das artes em geral. Circo. Claro. Ontem eu estive não sendo voluntária, na quarta-feira eu fui voluntária por uma ação da prefeitura recolhendo os quilos de alimentos não perecíveis para as famílias vítimas da tragédia de Minas. Que legal, Ontem parabéns. eu fui assistir o espetáculo. E é essa magia. O circo também tem poesia. O circo é pura poesia. É arte, a arte, ela traz essa poesia, que é essa maneira de abraçar o seu coração sem ser uma maneira direta, uma maneira convencional. Então, se você é músico, você trabalha poesia. Se você é artista plástico, se você é artista circense, você é artista das palavras, você pode trabalhar essa poesia dentro do seu programa. Exatamente. O que não é poesia, né? A linguagem violenta, linguagem agressiva. Sim. Toda vez que você entra para esse campo, isso é o oposto da poesia. A poesia conecta o ser à essência do coração. Verdade. Olha que tocante, olha que profundo, hein? Gostei, Gostou? gostei. A Ellen sabe. Ellen, eu quero falar também um pouquinho da sua carreira nos livros. Você também é autora, né? Você é autora do livro Feito Anjo, né? Como é que foi o processo de escrever essa obra? Adivinha. Eu reuni poemas que eu escrevia durante o ensino médio. Olha. E eu tinha, na época, pessoas que tinham pastinhas, assim, pretas com plástico transparente, quem tinha vai lembrar, que colecionavam papéis de carta. Eu colecionava poemas. Olha só. Que eu escrevia à mão mesmo. Poxa. Aí, aqueles poemas ficavam naquela pastinha, assim, quase ninguém via. E um dia eu fui resolver uma questão na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e conheci a professora Rosa de Lourdes Vieira e Silva, que na época trabalhava como assessora do gabinete do reitor Edson Vilela. E ela me viu com aquela pasta, intuição, né? De novo eu vou dizer, coincidência, mão de Deus, chame você como quiser. Ela disse, o que tens nessa pasta? Eu disse, ai, professora, eu tô aqui esperando um horário para falar aqui na reitoria, mas são poemas. É mesmo, escreves. E aí ela sentou do meu lado, começou a olhar os poemas e disse, que coisa linda, que coisa linda. E já foi me incentivando. E eu disse, sim, eu também faço teatro. Na época eu já fazia teatro na escola. Legal. E declamo poemas dela. Não. Aí ela quis me ver declamar. Olha isso, tudo isso na recepção. Não, ela falou, tá estola. Ela tinha um sotaque, vem de Itajaí. Vem de Itajaí, já partiu, voltou já para a casa do pai, a professora Rosa. Mas ela pegou na minha mão e disse, não, o reitor tem que ouvir. E eu não entendi nada daquilo, porque... Por que o reitor tinha que ouvir um poema meu? Ele não me conhecia, eu não conhecia aquela senhora. Eu sei que meia hora, uma hora depois, estava eu dentro do gabinete do reitor da Univale, declamando um dos meus poemas que estava naquela pasta. Olha só. E ele nem esperava, né? Chorava. Sério? Ela chorava. E todos emocionados. Depois dessa comoção ali, ele disse assim, Rosa, vamos ajudar essa menina a publicar esses poemas. Então, a publicação do meu livro, ela começa a ser pensada antes de eu ser aluna da Univale. Eu era aluna do terceirão do ensino médio do PEART em Balneário, quando o reitor da Univale decide que eu merecia ter o livro publicado. Aí foi toda uma questão burocrática, porque na época a editora da Univale não publicava livros não acadêmicos. Então eu fui a primeira publicação não acadêmica, a primeira publicação sem ser monografia, sem ser artigo científico, a primeira publicação poética da história da Univale. Ainda antes de ser aluna da Univale começou o projeto, eu acabei entrando no jornalismo na Univale, e quando eu estava no primeiro período, houve sim a publicação pela editora da Univale desse livro que você citou, que é o Feito Anjo, que é um legal. resumo de poemas juvenis. Nossa, parabéns. E também você escreveu o Quixote Catarinense, né? Só um versinho desse livro para dizer o que diz esse livro, um que eu gosto, que é super curtinho. Ainda que eu diga adeus, meu coração dirá até breve. Que lindo, hein? Gostei da frase. São poemas e frases e pensamentos poéticos dessa fase mais leve, dessa fase juvenil. Depois o Quixote Catarinense, Como é que foi? Feito Anjo no começo do jornalismo, cursei jornalismo, meu estágio desde o começo foi Univale, fui voluntária, estagiária não remunerada, estagiária remunerada, secretária, eu gosto de citar isso, fui secretária, telefonista, atendente, carteira assinada. Então, meu primeiro trabalho de carteira assinada foi dentro de uma rádio, não sendo jornalista ainda, sendo secretária da emissora. Que legal. Sim, e muita gente às vezes julga as pessoas, né? E tinha colegas até que julgavam assim, mas você está fazendo jornalismo e você vai trabalhar como secretária. Tem muito disso, verdade? Não tem essa coisa? Tem. E eu disse, sim,
Vou, porque o importante, gente, eu não mudo de opinião nesse sentido, é você estar abrindo portas no meio que você quer atuar. Aham. Naquele momento de vida, eu precisava de um trabalho para pagar a universidade. E já tava no meio também, E já né? estava no meio, já sendo voluntária, já conhecendo os locutores, conhecendo os programas. Às vezes faltavam outros, você já fazia uma ponta aqui e ali. Então, aceitei a carga de secretária da Rádio Univale. O que aconteceu? Como secretária, eu comecei a aprender programas que no jornalismo eu não aprendi. Fazer planilhas no Excel, aí com um engenheiro subir, visitar a antena da Anatel. Coisas que a faculdade em si não vai ensinar. Verdade, é só mas na prática. que, na prática, num trabalho que pode, por muitas vezes, ser visto como não, mas eu sou jornalista, por que eu vou ser secretária da emissora? Então, digo para os jovens, a oportunidade que bater na sua porta, aceita. Abra. Mas e se eu não gostar? Tenta, fica 3 meses, fica 6 meses, fica 1 ano. Se for insuportável, fica 1 mês, mas vá e faça o seu melhor. Vai aprender, né? E vai aprender algo novo. Faça o seu melhor. E tenha a humildade de pedir para as pessoas ajuda, de dizer, eu não sei ainda. Hoje de manhã eu brincava, né, que o Júlio Valério falou assim, Ellen, alguma coisa da internet ali, eu disse, de manhã eu sou tansa, porque de manhã eu demoro para pegar no ritmo. E a gente brincou, não, diga que você está aprendendo, são dicas de oratória, né? Nunca diga eu não sei. Verdade. Se a pessoa te chama, entrevista de emprego, você sabe tal coisa, não é que você vai mentir, mas você vai dizer assim, profetizar, ok, né? Estou disposto a aprender. Não domino totalmente. Mas quero. Exatamente. O empregador, ele prefere uma pessoa honesta do que aquela que diz assim, sou fluente em inglês, espanhol, italiano e não sabe nem falar português. A mentira tem perna curta, isso é fato. Então, você que quer ampliar sua comunicação, pega essas dicas. Não tenha vergonha de pedir ajuda, respeite quem veio antes, sempre respeitar quem chegou primeiro. Fiz questão de falar da professora Rosa, não está mais entre nós, para que falar? Porque ela me abriu essa porta, que veio a ser o primeiro livro. E o segundo foi no fim da faculdade. Olha, começo e fim. No fim tem o tal do TCC, hoje pode até mudado o nome, e eu estava em dúvida entre fazer, que eu trabalhava em rádio, já tinha feito umas participações em televisão da TV Univale também. Legal. Eu pensava em fazer algo ou em rádio ou em TV, uma reportagem sobre a questão indígena, que é uma questão muito séria, né, de Santa Catarina. Eu ia falar sobre os índios Xoclen. Ou então, eu ia falar, com base numa grande reportagem escrita que eu já tinha feito, baseada em memórias de um escravo aqui da nossa região, chamado Paulo, que se chama... A minha matéria foi Reminiscências do Escravo Paulo. Entendi. Que eu fui pesquisar com o historiador Bento, um abraço ao historiador Bento, professor maravilhoso, porque foi uma reportagem daquele estilo que você mescla realidade com ficção. Olha. Como você vê muito nos filmes, né? Então, a parte realística dos documentos, de quem foi o escravo, de onde ele viveu, que viveu em Camboriú, foi esse professor que me ajudou. E ficou tão lindo aquele texto que ele disse, Ellen, você devia fazer algo maior. E eu pensei em fazer o meu trabalho de conclusão de curso com esse Reminiscências do Escravo Paulo. Sim. Mas acontece que um dia eu, Ellen, estava na reunião da Academia de Letras, porque eu sou uma das fundadoras da Academia de Letras de Balneário Camboriú, chamada, à época, de Mascotinha, muito jovem, ainda na época de escola, eu já participava de varal literário, com aqueles que vieram a fundar a academia. Então, eles me puxaram desde o começo. Mara Souza, não está mais também com a gente, mas a Mara foi uma das que me puxou, me viu declamando um poema na escola e disse, vem com a gente nos varais literários, vamos fazer poesia na praça, e a gente fazia esse movimento antes da institucionalização da Academia de Letras. Então, eu participei de todo aquele processo de ir para Florianópolis, pegar o modelo do Estatuto de Floripa, da Academia Catarinense, para os moldes desse, fazer o nosso estatuto. Com Isaac Borba Correia. Grande Isaac. Isaac, queremos você aqui, hein? Exatamente. Grande historiador nosso aqui. Grande historiador autodidata. Já trabalhei com ele no documentário, ele show de bola. Exato. O Torto, nosso amigo também, muito atuante nessa época. Na época não existia nem a Fundação Cultural ali, a nossa biblioteca. Era uma biblioteca no bairro das Nações, era uma biblioteca de madeira. E nós nos reuníamos nas primeiras reuniões que seriam a origem da Academia de Letras de Balneário Camboriú, lá nessa estrutura de madeira. Olha! E depois... Então, eu acompanhei todo esse processo, desde a posse, de quando foi empossada. Hoje eu estou num período que eles chamam de afastada, porque eu não dou conta de participar das reuniões com assiduidade, porque tem uma certa assiduidade. Porque eu estou concluindo a minha dissertação de mestrado em políticas públicas
Não, Univale. E é o meu tema, eu acho bem bacana falar que eu explico a importância de trazermos o uso da linguagem simples na comunicação pública. Sim, a gente estava até falando até antes, né? A gente estava falando até antes do De programa. não ficar falando rebuscado. E principalmente na comunicação pública, nos sites, nos editais. As pessoas querem o acesso à informação, ela não quer um termo jurídico, ela não quer um termo que você tem que ligar para o seu amigo doutor lá de Harvard para ele traduzir. Para entender, exatamente. Tá melhor, né? Tá melhorando, então, tá fluindo. Concluindo esse, porque eu começo falando uma coisa e me emendando outra, porque a vida é assim, é que nem conexões. É conexões. É que não Então, conexões. no fim da faculdade, entre falar do escravo Paulo, entre falar dos índios Choclen, estava eu na reunião da Academia de Letras, quando disseram, foi o dia em que definiram que o patrono da Academia de Letras seria o Lindolf Bell. Uhum. E eu, cansada já da faculdade, com essa pressão de ter que entregar TCC, não ter definido TCC, eu estava sentada bem assim, ó, lá no fundão, assim, a jovem rebelde da academia. E daí disseram, agora chamamos ao palco, representando o poeta Lindolf Bell, sua filha Rafaela Bell. Eu juro que eu pensei, pronto. Agora vai vir essa Rafa com um texto enorme, e já era 2 horas a mais de sessão, ali já estava muito cansativo. E essa mulher vai ficar falando que o Bell publicou tantos livros, ganhou tantos prêmios. Eu vou dormir aqui. Pensei, agora é que eu durmo. Agora é na hora. Para o meu espanto, Rafa Bell sobe na tribuna, sem nenhum texto na mão. Aí eu já comecei a corrigir a coluna. Pensei, opa, não tem texto. Pronto, isso é bom. Isso é um bom sinal. Melhorou um pouco. Melhorou. E ela começa dizendo assim, Júlio. A última memória que eu tenho do meu pai foi... Ali o meu cérebro começou a fazer um looping. No cinema seria aquele recuo de tempo. E eu fui para dentro de um outro teatro que se chamava Teatro Kaoma, de Balneário Camboriú, onde eu estava declamando um poema num concurso literário chamado Literarte. E ao fim desse poema... havia uma premiação de medalhas, troféus, para incentivar os alunos. E naquela categoria que eu disputei ali com os colegas, quem me deu o troféu foi o poeta Lindolf Bell. Ele subiu no palco, me abraçou, olhou nos meus olhos e disse, menina, segue o caminho da poesia. Que legal. E essa foi a única vez em que eu estive com o poeta Lindolf Bell fisicamente. Depois eu fui ler os livros dele por conta do vestibular, Código das Águas. E nessa hora, então, eu entendi que eu não ia falar, por mais que eu respeite e ame e defenda toda a questão indígena dos nossos nativos, toda a questão do movimento afro, das nossas etnias em geral. Naquele momento eu senti uma convocação poética, mas eu tenho que falar sobre esse poeta. Eu tenho que falar sobre o pai da Rafa. E naquela noite... eu peguei o telefone da casa dela. Na época a gente se ligava por telefone ainda. Ela não me viu ali, eu estava na plateia. Cheguei em casa e passei a madrugada escrevendo o porquê que eu queria escrever sobre o poeta Lindolf Bell. Partindo do princípio de que ele já era um poeta famoso, as pessoas já o reconheciam, então o que eu ia trazer de novo sobre o poeta? E eu vim desenvolvendo um texto de que eu queria mostrar para as pessoas quem foi o poeta, além da poesia. Que legal. O pai, o filho, o tio, a humanização do poeta. No outro dia, eu ligo cedo pra Rafa, barulho de furadeira, casa em obra, e dela, oi, não posso falar, reforma. Eu disse, Rafa, só um minuto, eu te vi na Academia de Letras ontem. Falei Academia de Letras, ela viu, pô, poesia. Poesia já trouxe a poesia abrindo portas. Ela pediu pra baixarem e pararem os serviços. Oi, diga. Eu falei, tem um minuto pra ouvir o que eu escrevi ontem, depois de te ouvir? Tá, fala rápido, o povo é direto. E eu comecei a ler. Quem ver o livro Quixote Catarinense vai saber exatamente o que eu falei para Rafaela Bell pelo telefone, porque isso virou a justificativa do meu trabalho de conclusão de curso, que veio a ser publicado pela Universidade Federal de Santa Catarina, o Quixote Catarinense, e que é a introdução do meu livro. Olha isso. Então, a importância de você parar foi além, né? E se conectar com o coração e entregar a sua verdade naquela proposta. Naquele momento eu não sabia que aquilo ia virar o meu trabalho de conclusão de curso, eu não sabia se ia ser publicado ou não, eu não sabia nada disso, mas eu sabia que eu tinha um propósito, é isso que eu quero passar para você. Levante-se de casa, da sua cama, sempre com um propósito. Não fica pensando, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho contato, mas eu não conheço fulano.
Não reclame, Não não reclame, reclame. porque reclamar você sabe que é clamar de novo. Exatamente. Então, se você tá com dor e fica, eu tô com dor, eu tô pedindo mais dor. Aham. Então, muda o seu estado mental, muda o seu padrão. Não verbalize e não pense nisso, porque não basta só não verbalizar, também não pense nisso, não ajuda, só piora a situação. Ô Ellen, acrescentar aqui, ó, a gente falou você recitou a poesia, já tem ouvinte aqui mandando mensagem, ó. Mauro César, do bairro das Nações, falando aqui que é do Castro Alves. Ele, está certa essa resposta? Castro Alves é o homenageado de hoje. E sim, eu vou dizer um trechinho do poema do Castro Alves, mas aquele primeiro ali Não é ainda. não é dele. Não é do Não é Castro dele, Alves. não é dele, Será tá? que alguém vai saber? Mas do Castro Alves, deixa eu ver. Bom, o mais famoso dele, que foi musicado inclusive por Caetano Veloso e pela Maria Bethânia, é o Opa. Navio Negreiro. Navio Negreiro. Tem um trechinho que eu posso compartilhar. A gente tem tempo ainda? Vamos lá, temos tempo. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astro, noite, tempestade, rolai das imensidades, tufão. Esse poema, ele traz então a questão dos navios negreiros. Ele traz toda a dor, o sofrimento dentro dos navios, mas ele termina trazendo uma mensagem de revolta no sentido de não se aquietar, de não aceitar aquela situação e de deixar escrito na história, por meio da poesia, que houve esse momento terrível, esse sofrimento indescritível, porque nós não estivemos lá naqueles navios para sentir o que essas pessoas sentiram. Mas ele termina o poema para cima, pedindo, inclusive, ele fala que o mar, ele, de alguma maneira, ele fechasse suas portas. Ele termina dizendo: Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. E é bem o que a gente estava falando aqui, de não acontecer nunca mais, de não ter nenhum navio, seja de tráfico de pessoas. Hoje em dia tem muito ainda tráfico de mulheres, tráfico de crianças. Infelizmente. Existem vários níveis de escravidão que as pessoas ainda acham que não tem, mas tem. Pessoas trabalhando em regime de escravidão. E não é só fora, dentro do nosso país também. Então a gente atentar a esses tipos de violência, e aí entra um pouco dessa pasta agora que eu estou assumindo, estou novata, mas é de olhar os tipos de violência, e a violência, inclusive, se manifesta muito ainda em torno das mulheres. Infelizmente, infelizmente. O Ellen, também mencionar aqui, né, para os nossos ouvintes, que a Ellen, você deve lembrar, que ela já fez o jornalismo da Divinoleiro aqui pelas manhãs. O Divinoleiro, o antigo, saudoso Divinoleiro Notícias, que foi por aí que eu te conheci, sabia? Então, ele já me conhecia, viu? Quando a gente está em rádio, em TV, às vezes as pessoas nos conhecem, nos reconhecem na rua, no mercado, detalhe, e a gente não conhece. Eu nem trabalhava aqui. Você estava onde naquela época, Ju? Eu estudava, aí eu estava na escola ainda. Tava, acredito que, terceiro ano, olha só. E eu já conhecia a Ellen pela Divinoleiro, viu? Eu era ouvinte da Divinoleiro antes de ser locutor aqui, viu? Exatamente. E talvez você não saiba que eu trabalhei na TV e Rádio Câmara, dividindo bancada de jornalismo com Ariel Silva. É verdade, eu sei, eu lembro de vocês lá. Lembra? O Ariel de terno, lembro. Isso, a gente tem aquela bancada mais formal, assim. Lembro. Temos um fato histórico. Conseguimos levar juntos ao ar o primeiro programa ao vivo de notícias da TV Câmara. É verdade, então era sempre gravado. O jornalismo, né? Entrávamos ao vivo nas sessões, sim, eu entrava como repórter, trazendo a pauta do que seria a sessão ordinária do dia. No intervalo da sessão também eu falava, e ao fim da sessão. Esse era o primeiro formato, quando a minha supervisora ainda era a jornalista Carol Delaville. Um beijo, Carol, que mora em Itajaí, esposa do Bruno Tucci, maravilhosa. São amizades que a gente leva para sempre. Outra dica, quando você estiver no ambiente de trabalho, perceba que o ambiente de trabalho, você entrega, sim, o seu trabalho, mas se conecte com as pessoas. Sim. Porque os cargos, essa coisa toda, hoje você é coordenador, você é assessor, você é a moça do café, isso é passageiro. Passageiro, o que fica é o que você conecta no seu coração com as pessoas. É verdade.
E a vida dá voltas. Tem gente que não percebe isso. Tem gente que, por ocupar determinados espaços, ainda mais se forem espaços de liderança, começa a se investir de uma soberba, sabe? Tola. Tratar os outros de forma diferente, fingir que não conhece. Já conhece gente assim? Oh, é o que mais tem. Então... Infelizmente. E aí a vida dá uma volta e, de repente, nenhum cargo é para sempre. Nada. Nada. E isso não é só em termos de posição no trabalho. Às vezes a pessoa ganhou uma grana lá, ganhou a herança da família, tá endinheirado. Aí ele vai lá e pisa nas pessoas que não têm dinheiro. De repente o dinheiro acaba. O dinheiro é uma energia. E aí? Então o que permanece? Boa pergunta. O que permanece? Permanece quem você é, Júlio. Uhum. As pessoas podem até esquecer de você, de alguma situação, de uma convivência, mas elas nunca vão esquecer a maneira com que você foi tratado. Disse tudo, é bem isso. O como você trata, o respeito que você tem pelas pessoas. Seja ela a pessoa de uma posição social mais simples, de uma questão financeira menor, seja ela uma pessoa que hoje ocupa um voluntariado, ela não tem nem salário, ela está lá voluntariada, ou uma pessoa que tem uma conta milionária. O que nos torna iguais? E isso eu aprendi com Lindolf Bell. A dor, o amor e a lágrima, elas são comuns a todos nós. Então, por isso que a poesia ela transcende o poema e ela atinge todas as culturas em todos os lugares. Porque nós nos identificamos nas emoções. E aí você vê a poesia no cinema, hoje na Netflix, nas séries. Verdade. Você tá lá, de repente, chorando e pensa, mas isso nem é real. O teu Mas toca. cérebro, para o teu cérebro, agora neurocientificamente falando, para o teu cérebro, o que você assiste, o que você ouve é real. Verdade, o cérebro não sabe o que é real ou o que é falso. Então, mais uma vez, cuidado, filtra. O que você tem assistido? O que você tem curtido nas redes sociais? Foi uma campanha que essa semana eu participei de uma reunião na Câmara de Vereadores. Um abraço à vereadora Cissa Miller, Grande que foi Cissa. quem nos convidou para estar lá também. E questionávamos isso, assim, de novo voltando para a questão da violência. O tipo de comunicação que você acessa, o tipo de vídeo, filme, você tem que tomar muito cuidado, porque você está trazendo isso para dentro do teu cérebro e mexendo com as suas emoções. Para si, não é? Para si. Tudo que você consome, você realmente está consumindo, não é? Às vezes as pessoas não param para pensar, mas é real, não é? Energia, frequência. Claro. Se você estuda um pouquinho de física, se você estuda um pouquinho, quem é do rádio entende das ondas do rádio, das frequências das ondas AM, FM. É bem isso. Isso tudo, as ondas do celular estão por aí, a gente não vê, mas elas estão aqui. O tal do Wi-Fi tá aqui, não tá? Não é visível, mas ele está interferindo nas nossas células. É sobre isso. Assim como o nosso pensamento também interfere no nosso ser. Por isso que às vezes chega uma pessoa no ambiente de trabalho e o pessoal diz... Ih, lá vem fulano, já vem com uma energia, parece que vem com uma nuvem junto, já sentiu isso? É verdade, tem disso. O contrário também se dá. Sim. Às vezes chega uma pessoa e diz, nossa, que coisa boa. Você parece que você chega, o ambiente se ilumina, fica tudo mais leve, eu tava aqui triste e já tô soltando uma gargalhada. Mas verdade. O que é? Uma pessoa é melhor ou pior que a outra? Não. É o padrão mental que aquela pessoa está levando naquele momento. É verdade. Ellen, Acabou, conversa boa passa rápido. Eu, por mim, ficaria aqui até o meio-dia conversando com a Ellen. A Ellen tá se exibindo com o bombom ali, ó. Ganhei. Esse é por causa do Dia da Mulher? Não, é por causa de você, ué. Ah, claro. Quem me conhece sabe que eu sou viciada em chocolate. Então esse é o vício que eu assumo, tá? Ó, o Dia da Mulher é todo dia, a gente sempre fala aqui no programa. Então, já que ela está aqui, parabéns também você, Dia da Mulher. Dia da Mulher é todo dia, com certeza, vale muito. Obrigada, eu queria dizer que ele tem uma caneca que me lembrou o Jô Soares. Eu não estive no programa do Jô sendo entrevistada, mas estou aqui com o Júlio Valério, tá? Você vai ficar tentando entender o que tem na caneca, como o Jô falava. Olha, ela foi... Eu gostei do comentário dela, porque realmente eu me baseei nessas canecas aqui pelo Jô Soares. Então, parabéns, obrigado. Sobre isso, sobre referência, Estamos sobre você conectados. olhar quem veio primeiro, quem constrói a comunicação. Ninguém é perfeito, ninguém é feito só de luzes. Temos nossas sombras. Exatamente. Mas é inteligente aquele que consegue encontrar conexões em meio à diferença. Porque é muito fácil a pessoa ficar só mostrando o que é diferente, o que é diferente, o que é diferente. Daí criam-se os embates, os conflitos, as brigas que geram até
descontentamento familiar, muitas vezes Besteira. deixam de falar. Exatamente. Então, vamos lá, o Jô Soares. O Jô Soares eu aprendi muito com ele. Tinha coisa que ele fazia ao vivo lá que eu não concordava. Tinha, mas ele foi tão maravilhoso. Ele é um Claro. ícone da televisão. Sim, E referência. aprendemos a referenciar as canecas Claro. com o Jô. E assim você vai pegando outras É sobre referências isso. e vai se construindo e construindo a sua comunicação. Sou hashtag sua fã, tá, Júlio Valério? Espero ter a oportunidade de voltar aqui mais vezes com outras pautas. Com certeza. Oratória. Olha, tem um monte de coisa pra gente falar. Isso, vou Muita divulgar coisa. meu WhatsApp aqui, pode fazer propaganda? Pode, claro, vai lá. Oh, meu Deus do céu, 479-8480-7087. Repita. Repita você com a sua voz, 47 47 9 9 84 84 80 80 70 70 87. 87. Se não der o 70, 70 de 70 novo. de novo. Eu lembrei de Oitentinha. Quem que é Oitentinha? Sobre o animal que eu mais gosto. Ah, ela tava ouvindo o programa, que é a nossa enquete de hoje. Claro A que gente eu tava estourando o tempo aqui, mas vamos lá. Meu Deus do céu, mas é o Oitentinha, @oitentinha_dog. Siga Ele é lá. um caramelo resgatado no Nova Esperança, quando ele tinha Uhum. 5 meses. Ali em frente ao bar / hostel do Cleiton Cardoso, que é o pai do Oitentinha. E, e que tem um certo nível de parentesco. Eu não sei, vocês têm algum tipo de parentesco? Não, primo do primo. Vocês tá? quem? Você e a família do Cleiton ali. Eu? Tem, Por quê? Não sei, vocês têm algum tipo de parentesco lá. Será? É Valério também, É não? tudo. Não, mas é tudo nativo da Barra, né? Vocês são tudo nativo do Camboriú, Barra ali, não é? Eu nasci em Balneário. É, então é isso aí. Deve ser. Porque antigamente, para os mais novos, É. Balneário e Camboriú era uma cidade Uma coisa só. Verdade, tem Então, isso. os mais antigos todos, eles nasceram em Camboriú. E depois que veio essa separação É verdade. de Balneário. Então, vocês têm algum tipo aí. Se Pode não é ser. parentesco, é vizinhança, Pode tá? ser. Só não vem pedir herança que... Não, nem pedir dinheiro emprestado Não, porque é não, parente, não. tá? Então, um beijo pro pessoal do Nova Esperança, porque o Um Oitentinho é abraço. uma guarda compartilhada. Ele fica durante o fim de semana comigo, ali na Barra Sul. Legal. Daí ele passeia de coleira, todo bonito. Chique. Chique. Ele tem amigos de raça e pedigree ali na Barra Sul, mas ele convive livre, leve e solto com os cachorros soltos na UDESC, ali no bairro. Ele tem esses dois mundos. Ele é uma das questões que Bel também deixou, que sobre a poesia, né? O Aham. lugar da poesia é qualquer lugar. O lugar da poesia é onde ela possa inquietar. Verdade. E onde ela possa aproximar as pessoas. Então, o Oitentinha é isso, ele aproxima todos os públicos em todo lugar. É um caramelo fofo. Oitentinha Dog, segue lá ele também. Segue lá, recomendo. Gosto disso. Eu vou te perguntar aqui, sabe qual é o nome do meu cachorro? Não faço ideia. Ela não sabe. Ela é uma piada interna nossa aqui. Depois Tu tem um cachorro, pelo menos? Tenho. Ah, então não é tão Qual? terrível. Qual é o nome do meu cachorro? Qual é o nome do meu cachorro? Peguei ela. Ela não se ligou. Essa aí eu peguei ela. Sabe- Aí... agora ela ficou refletindo. Eu fiquei pensando, aqui. qual? Vem cá, qual? Vem, Vem, qual? qual? É, qual? Claro, E também tem, olha a sonoridade de sabia poesia. que ele Qual, sabe... qual? É o único cachorro que fala o nome dele, ó. Qual? Meu Deus do céu, vamos estourando o tempo. Ó, a Olga tá Antes falando que tu assim... perca o emprego, antes que demitam o meu amigo porque estourou o É tempo. culpa da Ellen. Aqui, ó, a Olga Beatriz falando assim, ó, que entrevista maravilhosa, muito bom aprender mais. O Mauro falando assim, ó, a poesia seria agora sumiu a imagem aqui, vamos ver. Ele mandou aqui, ó, seria a poesia do Carlos Drummond de Andrade? Ai, querido. Amo vocês todos, tá? Aquele primeiro poema que eu falei é um Foi de poema quem? meu mesmo. Ai, ó, ninguém acertou. Ninguém ia acertar, eu fiz Ninguém de falou propósito, Ellen. porque esse poema nem está aplicado em nenhum lugar. Como é que vocês iam saber? É a Ellen palhaça aqui só. É os dois palhaços, do qual e do poema aí, né? Meu Deus Não, do agora céu. virou pato. Olha, Ellen, muito obrigado aí pela participação, pela presença aí, pelo tempo, e também quero que você faça aqui seus agradecimentos finais. Ainda tem tempo. Eu estourei o tempo, então só vou agradecer no modo geral. Né? Agradeço a todos os ouvintes, que são ouvintes assíduos, porque eu acompanho o teu programa, eu vejo muita gente falando quase que semanalmente contigo, verdade, né? verdade. Ali tem gente São que fiéis. às vezes faltam um sábado, mas no outro tá lá Verdade. presente de novo. Avisam quando não vão acompanhar, é verdade. Queridos, Verdade. avisam. Avisam. E eu tô disponível aí para outras participações, para as pautas que você quiser falar. Você sabe que fora dos microfones você é, sobretudo, meu amigo pessoal. Opa, tamo junto. Faço das suas palavras as minhas também. Obrigado, Ellen. Ó, e fica aí também um convite pra você que está ouvindo. Que tal ler um poema hoje, escrever alguma palavra ou simplesmente apreciar a beleza da poesia, não é mesmo? Posta uma mensagem poética Claro. lá, vai nos Instagrams, tem vários poemas,
Tem vários poetas maravilhosos, né? Outro dia a gente pode vir só falar sobre os poetas brasileiros, os poetas catarinenses, enfim. Show! Isso é poesia. Porque, poesia está em todo lugar, basta sentir. Obrigado, Ellen. Vamos pro intervalo, voltamos já para a finaleira do programa. Eu já tô me despedindo, tem ainda... Estamos apresentando o Show de Sábado com Júlio Valério.